Boa tarde, estamos de volta aqui com o nosso Observatório de Taubaté. Esta semana nós tivemos aí alguns problemas de agenda e não foi possível transmitir nos outros dias. Mas sexta-feira não tem como, sexta-feira é dia da gente falar de saúde. E falar em saúde é com o Dr. Paulo Pereira. Dr. Paulo, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, sempre às ordens. Muito bem. Dr. Paulo, a gente está propondo hoje o tema o autismo. Nós estamos agora, nesses dias, justamente rememorando, ontem foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em vários eventos, como eu citei há pouco, nós temos, que eu participei esta semana, nós temos visto uma afluência maior do tema do autismo, que me parece que não era tão frequente antes, né? Então, a gente queria debater isso, mas antes precisava entender para o nosso público o que é o fenômeno do autismo, como é que se evoluiu o conceito, hoje se chama TEA, não é isso? Transtorno do espectro autista, não é? O que significa isso, doutor Paulo? O que é autismo? O que significa? E se nós estamos realmente tendo uma incidência maior? O autismo é um defeito cromossomial, quer dizer, um segmento do cromossomo da pessoa tem lá uma alteração que faz com que a pessoa nasça diferente. O autismo nada mais é do que um ser diferente dos outros. Diferente por quê? Na percepção, na conduta, na maneira de ser. Ele tem uma postura diferente do ser do outro que não tem autismo, que não tem o espectro autista. Basicamente, o que existe, acho que é bom classificar, existem 3 tipos principais de autismo. Um tipo leve, um tipo médio e um tipo grave, mais profundo. Tipo leve, muitas vezes a pessoa nem percebe, passa a vida muito tempo. Essa última semana, aquela atriz, a Sabatella, foi diagnosticada com autismo. Quer dizer, ela não percebeu que o que ela tinha era autismo. Naturalmente que ela deve ter passado grande dificuldade na vida para poder resolver alguns problemas, sem saber qual era a solução, qual era o problema. Agora descobri que é um autismo. Isso existe. Tem pessoas grandes, famosas, conhecidas, que têm o espectro autista bem leve, que não deu para perceber, nem ela própria precisou perceber, e ela conseguiu desenvolver a vida normalmente, embora não tenha percebido, não tenha feito nenhum tipo de tratamento. Claro que ela, descobrindo, fazendo o tratamento, aquela coisa pequena que atrapalhe o dia a dia dela, será corrigido. Mas o mais interessante é a gente reportar ao autismo de nível médio, talvez. Por quê? Porque é um indivíduo sadio, fisicamente, sadio mentalmente, sadio psicologicamente. Ele é um indivíduo sadio, só que ele é diferente. Qual é a diferença? Ele não vê o mundo do jeito que você vê. Ele vê o mundo no parâmetro dele. Ele vê as coisas de forma reta, de forma clara, aberta. Ele não vê correlações nas coisas. Se você diz para um autista... Literal, ele vê as coisas literal. Se você diz para um autista que o programa vai começar ao meio-dia, se não começar ao meio-dia, está errado. Não é que possa ter a tolerância de começar meio-dia 2, meio-dia 5, 11h40, não. Tem que ser o meio-dia. Não foi meio-dia, está errado, alguma coisa está errada. Isso já mexe com o comportamento dele. Ele já fica um pouco alterado, porque por que não começou meio-dia? Por que não teve, não respeitou esse horário? O autista está andando na rua, se o sinal dá amarelo, você tem que parar imediatamente. Por quê? Porque a lei diz que o sinal vermelho não pode ultrapassar e que o amarelo antecede o vermelho. Então, ele não imagina que o indivíduo seja capaz, ele não imagina que seja possível o indivíduo avançar um sinal vermelho. Isso, para ele, é uma aberração, é uma barbaridade. Se a velocidade prevista naquela rua, naquela estrada, é 80 ou 100 km por hora, você não pode andar 102 km por hora, você tem que andar 100 km por hora. Porque está escrito no conceito dele que aquilo é uma lei, que aquilo tem que ser cumprido. E deveria ser mesmo. Exato. Exato. Então, o que acontece? O que aconteceu no mundo? Até um tempo atrás, eu coloco sempre como referência o meu tempo de formato. Quer dizer, eu me formei há 55 anos. Lá no início, quando eu me formei, inclusive, quando cheguei em Taubaté, eu trabalhei por 13 anos na APAE.
Então, eu convivi com... eu trabalhei na PAI, fui médico da PAI, via lá toda semana atender a garotada, etc. Gostava muito de lá, convivia com os garotos de uma maneira muito cordial, muito gostosa. Até hoje tem alguns ex-alunos de lá que me encontram na rua, me cumprimentam alegres, e eu fico feliz com isso. Sim, mas lá eu convivia com muitos autistas. E o que acontecia? Alguns deles, aqueles mais graves, ficavam o tempo todo isolados num canto, fazendo movimentos, não falava, não se comunicava, e não era estimulado, porque ele era autista, então deixa lá, deixa para lá. Estava preso no mundo dele. No mundo dele. Outros, de nível mais leve, tinham atividades, etc., e foram estimulados e desenvolveram. Muitos trabalham, muitos saíram de lá e estão trabalhando aí fora até hoje. Tem gente lá que arranjou emprego. E por quê? Porque foi estimulado. Mas eu me lembro que dali para trás era uma dificuldade, porque se um autista é diagnosticado com autismo e ele não recebe a orientação que lhe é devida, ele vai ter muito mais dificuldade de desenvolver a sua vida. Ele vai ter muito mais dificuldade de conviver com as pessoas. Eu falo isso com uma paixão tão grande, porque eu tenho um neto autista. Sim. E minha filha diagnosticou o autismo dele com 3 anos. E, desde então, ele passou a ter um tratamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo. E meu neto hoje é um homem, 22 anos, um homem bonito, forte, sadio, robusto, formado em marketing pela Unital e formado em vídeos pela Unital. E o que o meu neto faz? Meu neto fica na sala dele, no quarto dele, num computador enorme que a minha filha comprou para ele, num telão, fica trabalhando. O que ele faz? Ele produz vídeos para o mundo inteiro. Olha só. Eu falei para ele, escuta, mas como é que você conversa com as pessoas? Eu converso em inglês. Mas como é que você aprendeu inglês? Aprendi aqui no computador. Olha só. Ele aprendeu sozinho inglês no computador. E sim, os trabalhos dele são... Ele manda vídeo para a Itália, para os Estados Unidos, para o Canadá. Não pense que ele está fabuloso, ou rico, milionário, não. Não é. Ele está começando a vida dele. Ou seja, mas ele já tem uma função, ele já tem um trabalho. Por que ele tem um trabalho? Porque ele foi estimulado, ele foi educado, ele foi entendido, foi compreendido no dia a dia dele. Minha filha compreendeu, psicóloga atendeu, todo mundo atendeu. Hoje, meu neto, quando tem uma reunião qualquer que a minha filha promove, para falar sobre autismo, ele vai lá com toda a tranquilidade. Eu sou autista, eu tive isso, eu sofri muito bullying na escola, e porque eu era autista, a escola não me entendia, mas eu superei isso tudo, eu tenho 2 faculdades, hoje eu trabalho, tenho a minha vida normal, tenho a minha vida tranquila, e o que é mais importante, é feliz. Bacana. É feliz, porque ele é compreendido na família e no meio dele. Não era antes. Quando ele era garoto na escola, tinha bullying, e ele não conseguia entender, a garotada não conseguia entender meu neto, a garotada ia jogar bola e dava uma cacetada no outro, ele disse, mas por que eu vou entrar e dar um pisão no pé do outro? Não tem razão para isso. Então, ele nunca conseguiu essa integração na escola com os outros colegas de fazer aquele tipo de brincadeira que seja, vamos dizer, é brincadeira de criança, inocente, não estou condenando, mas no espectro autista, aquilo é agressivo. Então, quer dizer que aquelas pessoas que antigamente, né, desculpe interromper, que antigamente eram considerados, na literatura, principalmente lá do Agatha Christie e tal, relacionado aos ingleses, eram excêntricos, não é? Sim. Entre nós, de forma mais popular, o sujeito é esquisitão, ou então sistemático. Exato. Né? Então, na realidade, não eram características só de personalidade, era todo um conjunto de orgânica. De características orgânica, né? Orgânicos, não é? Exato. E isso é bom. Então, eu sempre vejo que eu gosto de falar sobre isso porque eu gosto de estimular as pessoas, primeiro, a entenderem o que é um ser autista. Segundo, entenderem que se aquele ser autista receber tratamento, receber orientação, receber o aporte que ele precisa, ele vai ser um ser humano normal. Ele vai desenvolver, ele vai ter a casa dele, vai ter a vida dele, vai ter o trabalho dele, entendeu? É muito interessante isso. Eu achei chocante o senhor contar que apenas 50 anos atrás, um pouco mais de 50, ou pouco menos de 50 anos,
pessoas com autismo eram isolados em casas de tratamento, né? A própria família. A gente via muito a mãe andando para a rua com um filho atrás, assim, coitadinho, entendeu? A gente não, o povo rotulava como bobo. Por quê? Porque ele não aprendeu as coisas. Como ele tinha dificuldade de aprender, não punha na escola, então ele era analfabeto. Como ele tinha dificuldade de relacionamento, a mãe não mandava ele brincar com os meninos, não mandava ele fazer nada, porque ele ficava sozinho. Então foi um ser humano que foi diminuindo. Ele ia diminuindo, ele ia ficando no meio dele, o mundo dele era cada vez menor, era cada vez mais restrito. Hoje não. Hoje o autista trabalha, hoje o autista vive, hoje o autista tem programa de televisão, entendeu? E tem algumas fantasias, mas o interessante do autista é que ele existe, isso é verdade. Muitos dele têm uma vocação para determinada coisa. Meu neto, quando era menino, sabia todos os planetas, o que era um planeta, o que era o outro, isso e aquilo, o que era estrela, o que era planeta. Parecia que ele tinha estudado astrologia. Entendeu? Ele olhava para o céu e sabia as coisas. Outra coisa que ele sabia, tudo de dinossauro. Tá. Ele sabia que o dinossauro era carnívoro, o dinossauro era herbívoro, em que época ele existiu, como é que ele desapareceu, onde estão os restos dele, que as pessoas pesquisam, esqueci a palavra. Bati o olho e falava, esse aí é um Tiranossauro Rex. Sim, ele sabia, ele conhecia. Ele conhecia. Esse aqui é voador, esse aqui anda na Terra. Entendeu? Então, isso era uma tendência que o autista tem, de gostar muito de uma coisa só. O que o meu neto desenvolveu nesse aspecto, e tem muitos autistas que desenvolvem, é o aprendizado de língua. Minha filha estava andando um dia no corredor da casa dela e ela escutou uma conversa em inglês. Ela falou, meu filho está vendo alguma gravação. Quando ela abriu a porta, ele estava conversando com um amigo dele do Canadá, em inglês. Minha filha falou assim, que está conversando com quem? Com meu amigo. Quem? Fulano de tal, do Canadá. Em inglês? Inglês. Depois ela saiu, ela foi conversar. Escuta, como é que você sabe inglês? Eu aprendi, mãe. Aprendi aqui. Aprendeu em contato com as pessoas, foi aprendendo com facilidade. Até que o senhor estava se referindo no começo, que ele se comunicava por escrito e tal, aparece os textos, dá para traduzir. Não, ele fala, então. Ele tem fluência. Sim, fala. Bacana. Meu cunhado, eu tenho um cunhado americano, e ele veio para o Brasil uma época, e o meu neto, e começou a conversar com o meu neto em inglês. E conversaram, bateram papo, assim, tranquilamente. O meu cunhado analisou dizendo o seguinte, o seu neto, ele não fala com sotaque de quem aprendeu inglês no Brasil. Ele não tem o sotaque. Ele fala como se fosse nascido no Canadá. O amigo dele era canadense, como se fosse nascido no Canadá. Ele fala o inglês do Canadá. Ele não fala o inglês de quem aprendeu inglês aqui, que tem um sotaque. Ele não tem. E ele conhece perfeitamente tudo, que se conversa com ele, conversa fluentemente, não tem problema nenhum. Aprendeu sozinho, nunca teve uma aula de inglês na vida. Entendeu? Isso é uma habilidade que o autista tem, que outras pessoas não têm. E uma prova que uma criança diagnosticada corretamente, assistida, estimulada, não só ela se integra de uma forma perfeita, mas pode até passar do nível da média. Sim, né? Sim. Destaca, inclusive. Nessas conversas que eu tive esses dias, estive lá na 4ª conferência da pessoa com deficiência, estive ontem numa roda de conversa aqui no CRAS, estive na equipe de atenção à diversidade nas escolas, ouvi alguém do NAP, que é aquele núcleo de apoio pedagógico à criança com alguma deficiência, e eu fiquei satisfeito, doutor Paulo, uma coisa, eu sou uma pessoa exigente, gosto de que as coisas sejam bem feitas também, e sempre que eu encontro algo que eu acho que precisa ser melhorado, eu apresento minhas críticas, o senhor me conhece bem. Mas eu também gosto de reconhecer quando as coisas estão evoluindo. Eu fiquei satisfeito de ver aqueles servidores, aquelas servidoras, principalmente da prefeitura, aquela dedicação, aquela compreensão do que acontece com essas crianças. Eu me lembrei rapidamente, sem querer citar demais o caso pessoal, da dificuldade que era quando mamãe, há 60 anos atrás, eu vítima de pólio e o hospital de referência, que era o Hospital das Clínicas em São Paulo, ficava a 200 quilômetros de distância. Né? Uma orientação uma vez por mês de uma assistente social, de uma fisioterapeuta, não tinha nem psicólogo na época, né? Eu não me lembro disso, não tinha psicólogo, não. Orientação do médico.
E hoje tem ali aquele corpo de funcionários, aliás, de profissionais, tem a assistente social, tem a médica especializada, tem a pedagoga, tem a psicóloga. Então, eu acho que isso é uma riqueza e uma satisfação a gente perceber que o mundo evolui, que a nossa cidade evolui também, não é? Sim, veja bem, eu acho que evolui até, é empurrado de baixo para cima pela situação dos necessitados. Das pessoas que precisam dessa atenção, elas vão crescendo e vão exigindo e vão empurrando, o poder público acaba aceitando que aquela pessoa precisa e concede aquilo que é necessário, que é obrigação, não é favor nenhum, é obrigação. Mas se não tivesse a exigência daqueles que participam, daqueles que pertencem ao grupo, que se esses pertencentes ao grupo não exigissem, não empurrassem, não existiriam. Ficava por isso mesmo, ia passando, ia ficando, e à medida que as pessoas vão exigindo, né, eu dou um louvor muito grande às APAES. As APAES existem, elas tratam dessas pessoas com uma atenção muito boa, bacana, né? Eu me lembro que eu trabalhei lá, tinha as professoras todas, e cada uma na sua especialidade, orientavam as crianças todas, é muito interessante. Desenvolveu muita gente boa lá. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado da ciência política, aí que está a maravilha da democracia. Porque numa democracia as pessoas têm condições de se expressar, de pressionar, né, quem detém o poder para agir. Não é? Sai da configuração de cliente, que é aquele que torce, tem uma esperança sofrida que o governante vai atender às suas reivindicações, para o modo cidadão, que é aquele que é proativo. Ele não espera, ele pressiona. E ele exige do governante que as suas reivindicações, ou da coletividade, sejam atendidas, e mais ainda, ele cobra eficácia e cobra eficiência também. Perfeito. Tem que fazer bem feito. Isso é a beleza da democracia, não é? Ao contrário disso, já houve ditaduras em que essas pessoas eram simplesmente eliminadas. Eliminados, vão considerar o nazismo. Eliminadas. Não é que isolava, não, eliminava. Porque ia dar muito trabalho para o governo cuidar dessas pessoas. Então, eliminava. Eliminava os deficientes. Sim. Arrepia, isso é arrepiante. Não é uma coisa que dói na gente? Só imaginar que houve isso, dói. Não pode. Quando eu li os relatos dessa prática no nazismo, né, de pessoas, principalmente os deficientes mentais e outros também, que eram encaminhados para os fornos crematórios, as câmaras de gás, depois para os crematórios, é de dar horror, realmente. E, gente, por isso que eu acho que nós temos que insistir, e da minha parte agora de professor de ciência política, nós temos que colaborar muito, todos, mas a gente que está nessa área principalmente, colaborar para a educação da população, entender que atentar contra a democracia é crime, as pessoas não sabem disso. Não é ensinado em lugar nenhum, né? Precisa ensinar nas escolas, para crianças, desde o ensino fundamental, que a democracia é um valor, é uma filosofia, é um sistema... Necessidade. E que tem que ser observado, e que atentar contra a democracia é crime, tem que perceber isso. Que atentando contra a democracia dá margem a tudo isso. Dá margem a um ditador que decide, eu vou matar essas pessoas porque elas são deficientes. Você ter casa, alimentação, escola, lazer e democracia é o mínimo que o indivíduo pode ter na vida, meu Deus. Pois é. O mínimo. Menos do que isso não pode para ninguém. Eu estou vendo esses casos agora, e já voltamos ao autismo, eu estou vendo os casos de julgamento agora dos terroristas, dos golpistas e tal, e as pessoas ficaram, algumas estão, puxa, mas é uma pena tão alta assim, só porque essa história de derrubar a democracia, ou derrubar o Estado de Direito e tal, porque não percebe que isso é um valor. Então parece que é pouco, não é? Não percebe que é um crime tão grave, ou mais grave, do que um homicídio, porque numa ditadura não se pratica um homicídio, pratica-se a execução de milhares, não é? A morte de milhares. Mas voltando e ausência de liberdade para todos os outros. Pois é, voltando ao autismo. Aquelas cenas que a gente começou a ver, eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar de autismo eram umas cenas meio caricatas, de crianças ou de pessoas que ficavam com aquele movimento, não é? Que o senhor citou até, que via na PAI, né? E o que acontece quando chega nisso? Esse é o caso mais grave, ou é uma pessoa de um nível mais leve que foi tão exprimida ali, não teve condições de se expressar, que ela faz esse movimento com uma tentativa de dissipar a ansiedade?
São os casos mais graves. Quer dizer, até que ponto esse indivíduo pode evoluir, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Claro que se receber atendimento, receber tratamento, se receber tudo aquilo que o autista precisa, ele vai evoluir e vai ter uma vida boa. Mas esses são os casos mais graves. Como tem os casos tão leves da Sabatella que descobriu agora, depois de profissional já consagrado. E tem os casos intermediários, que são os casos que a gente vê mais frequentemente, que a gente percebe mais frequentemente, percebe a evolução, percebe que ele conseguiu evoluir, conseguiu ser uma pessoa, conseguiu ser gente interessante, participante da vida, sem nenhuma restrição. Meu neto chega no lugar qualquer que ele vai, no cinema ou no supermercado, ele entra na fila dos protegidos lá e fala assim: eu sou autista. Ele diz com toda a tranquilidade: eu sou autista, eu tenho direito. Ele sabe que ele tem direito e ele mostra para as pessoas que ele tem direito. Tá. Ele mostra de propósito. Ele podia entrar na fila atrás, mas ele vai lá e mostra: eu vou mostrar que eu tenho direito, que ele tem que respeitar o meu direito. Entendeu? Que nível que ele chegou? Que interessante isso, né? Ele chegou no nível de exigir o direito dele. Ele tem a percepção que ele tem uma diferença, mas não um decréscimo da dignidade dele, da capacidade dele de ser humano. Né? Exatamente, ele sabe que é diferente. E a gente compreendendo essa necessidade, essa diferença da pessoa com o autismo, a gente vai conviver melhor, né? Vai respeitar mais, por exemplo, uma questão da pontualidade. E aí eu estava pensando uma coisa: talvez pessoas com essa característica vão se afeiçoar a profissões que são mais de lógica matemática. Sim. Por exemplo, até engenharia. Claro. Ou então a vida militar, né? Que é regido por códigos pré-determinados e tal. É interessante, muito legal. Militar talvez, porque o meu neto perguntaria para o tenente: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? Entendeu? Ele contesta. Por que eu não posso? Porque se tem uma coisa que ele pode, ele não admite que não possa. Sim. Que alguém diga que ele não pode fazer aquilo. Estou dizendo, se ele vai na fila do cinema e ele pode entrar na fila especial, por que ele não pode entrar na fila especial? E não é uma implicância, é uma característica. Não, é característica dele. Eu tenho direito, eu exijo meu direito. Eu quero que todo mundo saiba que eu tenho direito. Tá bom? Entendeu? Um episódio que uma vez se atrasou por alguns minutos para pegá-lo, para levar para a escola, talvez e tal. E ele ficou magoado. Sim, né? Fica magoado. Magoado. Estava marcado, por que não veio? Sim, claro. Por que não? Ainda bem que eu não marquei, quero convidá-lo para uma entrevista. Hoje já começamos na hora, certo? Olha nisso, doutor Paulo, está na hora do senhor sair? Na hora de pegar a netinha. Estou vendo que o senhor está olhando o relógio aí, realmente, olha. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradeço você também que está nos assistindo, esse bate-papo aqui livre, informal, mas com conteúdo e fundamento. Daí eu peço para você que ele apoie sempre. Simples, basta você já estar aí no celular mesmo, no computador, desce aí, clica em curtir, comente, melhor ainda, faça seu comentário, se posicione. Você conhece algum caso desse tipo? Mesmo depois que sair do ar, o comentário fica aberto, você pode comentar. E compartilhe. É tão fácil, tão rápido, e você apoia a difusão de informação fundamentada. Numa época de fake news, numa época de tantos absurdos que se cometem por uma negação da ciência, por uma negação da autoridade, a gente tem aqui, nas sextas-feiras, nós temos um exemplo de alguém que é da ciência, que é o Dr. Paulo, e tem autoridade pela sua história de vida, pela sua competência. Dr. Paulo, muito obrigado. Boa sorte, até a próxima. Até a próxima.